Olá, amigos, amigas que nos acompanham no nosso canal do YouTube, especialmente aquelas que nos acompanham em nossas atualizações em direito previdenciário. Continuando com nossas atualizações, em que falamos pela última vez sobre quem pode se aposentar e os requisitos de quem pode se aposentar, resolvemos hoje falar um pouco sobre as últimas notícias sobre a revisão da vida toda. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham, que nos ajudem, fazendo aí a sua inscrição no nosso canal, deixando aí um likezinho, fazendo comentários. Nos ajudem a dar continuidade a essas atualizações em nosso canal. Ficaríamos muito grato se assim fizessem, fazendo sua inscrição e nos ajudando. Bom, quanto ao que diz respeito à revisão da vida toda, o Supremo Tribunal Federal, ele considerou o modelo de cálculo constitucional, isto em 2022, como sendo a revisão da vida toda, por ser uma tese que permite a inclusão de todas as contribuições feitas antes de julho de 94 no cálculo das aposentadorias. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele começou a julgar esta ação em agosto de 2022, através de no entanto, através de um recurso do INSS contra a decisão da revisão da vida toda da aposentadoria. Atualmente esse processo ele está parado após um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Quanto ao andamento deste processo, o Supremo Tribunal Federal ele considerou este modelo de cálculo constitucional, como eu já falei antes, em 2022, esta revisão, que em tese ela permite a inclusão de todas as contribuições feitas antes de 94, lá para o cálculo da aposentadoria. A Corte do Tribunal Federal, através da ministra Rosa Weber, ela antecipou o seu voto e fixou nova data para modular os efeitos dos embargos impetrados pelo INSS, que fez com que este processo fosse paralisado. A ministra, ela acompanhou em parte o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e o julgamento está paralisado por pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. A ministra Rosa Weber, ela antecipou esse seu voto no julgamento dos embargos de declaração oposto pelo INSS, certo? Contra a decisão que julgou constitucional a revisão da vida toda. E a própria ministra, ela votou por acompanhar em parte o relator, que foi o ministro Alexandre de Moraes. Rosa Weber, que se apresenta em setembro, essa decisão ela divergiu em relação à data de referência para que fosse feita a modulação dos efeitos da decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Para a própria ministra, a data de referência é 17 de dezembro de 2019 e não o 1º de dezembro de 2022, como estabeleceu na sua decisão o Alexandre de Moraes. Em seu voto, o Moraes, ele considera a data do julgamento do mérito da ação
Já a Rosa Weber, ela considera a data que o Supremo Tribunal de Justiça confirmou o direito à correção, aos aposentados. Este julgamento ele está suspenso por pedido de vista, como já falei anteriormente, do Cristiano Zanin. Ele tem até 90 dias para devolver o processo. No entanto, esse processo continua parado ainda em mãos desse ministro. A data proposta por Rosa Weber em que valida para os meus entendimentos de morais, é que votou para que a revisão ela seja aplicada aos benefícios, ela não seja aplicada aos benefícios já extintos. E para que não haja revisão retroativa e pagamento de parcelas quitadas anteriormente ao julgamento. Isto por força de decisão que já transitou em julgado. Ao justificar a exclusão da revisão retroativa das parcelas já pagas e quitadas por força de decisão judicial, o ministro Alexandre de Moraes ele afirma que o interesse social ele recomenda que, tendo em vista a orientação do próprio STF sobre esta revisão, as próximas parcelas devem ser corrigidas, observando-se a tese fixada a partir do julgamento do mérito, que ocorreu em 1º de dezembro de 2022. Desde o dia 28 de junho, certo, que estão suspensos todos os processos que diz respeito à revisão, que visa sobre esse processo, né? E esta suspensão, ela vale até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos opostos pelo INSS. Alexandre de Moraes, ele atendeu a um pedido do INSS para a suspensão nacional, já que a decisão ainda não é definitiva. A autarquia, ela por encontrar-se a autarquia com problemas operacionais, para cumprir aí a decisão já dada pelo STF da revisão da vida toda. E juízes, eles têm usado cálculos simulados pela internet para garantir o benefício, certo? Segundo o CNJ, e que são mais de 10.800 aproximadamente processos tramitando na justiça sobre este assunto da vida toda. De acordo com Alexandre de Moraes, a suspensão ela é prudente, porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado da ação no STF. Tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre essa matéria, analisada no presente, inclusive com acórdãos proferidos pelos tribunais regionais federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais eles têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. Ora, considerando que no dia 1º de dezembro de 2002, por 6 votos a 5, os ministros do STF decidiram a favor dos aposentados no julgamento, conhecido como revisão da vida toda, do INSS, a posição vencedora foi a do relator, ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido
da decisão do Superior Tribunal de Justiça, de que o segurado da Previdência Social tem, diante de mudanças nas regras previdenciárias, o direito de optar pela regra que lhe seja mais favorável. E esse julgamento se deu através de um recurso extraordinário de número 1279/1977. Bom, prevalecendo, ou seja, prevaleceu a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, limitando o período temporal dos segurados atingidos pela ação até a emenda constitucional 103 de 2019. Ora, o segurado que implementou as condições, abre aspas, né? O segurado, esse é a emenda, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11 de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável. Fecha aspas. Essa é a decisão. Neste processo, os segurados do INSS, eles buscam recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial, contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94. Isto porque, em 99, uma reforma na legislação previdenciária mudou as fórmulas de cálculo dos benefícios e definiu que, para pessoas que já contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos antes do Plano Real não seriam considerados. Em maio de 2023, o INSS opôs embargos à decisão do STF, daquela declaração contra decisão do STF. E a autarquia, ela pediu a suspensão do processo sobre o tema e a anulação do acórdão que reconheceu o direito dos aposentados a optarem pela regra previdenciária que lhe fosse mais favorável. Ora, caso não seja reconhecida a nulidade, o Instituto requer a modulação dos efeitos, de forma que a tese fixada pelos ministros não se apliquem aos benefícios previdenciários já extintos. A decisão transitada em julgado, que negaram o direito de revisão da vida toda e até a diferença no julgamento de parcelas de benefícios quitadas antes da publicação do acórdão. Enquanto ainda tramitam os embargos de declaração no STF, parte das instâncias ordinárias, ela manteve a paralisação dos processos até a baixa definitiva da ação no Supremo. E outra parte, ela deu andamento aos processos. O STF pede, certo, a criação de um grupo para debater este caso, para debater a revisão da vida toda para os aposentados, certo? Isso é uma iniciativa que visa pensar soluções para implementar decisão da Corte que permitiu o recálculo dos benefícios. O INSS também, através da sua defensoria, está preocupado com isto e está formando grupos até para debater este assunto. Atualmente, a Defensoria Pública da União
ela pediu ao Supremo Tribunal Federal a criação de um grupo para debater soluções sobre esse assunto e garantir a aplicação da decisão da Corte que validou esta revisão da vida toda nas aposentadorias. Segundo a Defensoria Pública da União, é preciso dar tratamento estrutural ao tema, mediante construção colaborativa de soluções para que possa ser garantido a eficácia desta decisão dada pelo STF. Também ressaltamos que o Supremo Tribunal Federal autorizou em dezembro que em parte dos segurados do INSS refaça o cálculo do valor de seus benefícios, considerando as contribuições anteriores a 94. Isto quando o governo alterou as regras de cálculo dos benefícios e após fazer uma reforma da Previdência, que é a reforma de 2019. Nesta ação, a Defensoria Pública da União disse que as decisões administrativas reiteradas do INSS estariam desrespeitando a decisão do Supremo sobre a revisão da vida toda. Isto é o que diz a Defensoria Pública da União. Segundo a própria Defensoria, o órgão responsável pela Previdência tem afirmado e reiteradamente vem afirmando que a aposentadoria não há, que para essa revisão não há possibilidade de se fazer recálculo desses benefícios. Ora, como pode? E, conforme o próprio órgão, na maioria dos casos, os beneficiários não sabem ao certo se a revisão será realmente benéfica. A resposta para esse questionamento depende, invariavelmente, da realização de cálculo, abre aspas, né? Ao passo que, ao procurar o Instituto Nacional de Seguridade Social, as partes interessadas, ele tem recebido como resposta a indicação de impossibilidade de que o cálculo seja realizado pela autarquia. Especialmente naquilo que impossibilita, certo? Impossibilita aí a indicação de cálculo que ele seja realizado pela autarquia. Tudo isso são argumentos do próprio órgão INSS, especialmente em razão do volume de demandas decorrentes da decisão da Corte, disse a própria Defensoria Pública da União, fecha aspas. Conforme a própria Defensoria, em tese, é possível que o próprio interessado providencie o cálculo por meio de contador particular. E essa possibilidade, no entanto, esbarra no fato de que muitas pessoas não têm condições financeiras para arcar com despesas desse tipo. Além disso, diz a DPU, abre aspas, há um segundo óbice, já que o INSS não irá simplesmente acatar o cálculo privado, tendo que refazê-lo para checar seu acerto. Fecha aspas. Isso são palavras da Defensoria Pública da União. Também, abre aspas, com relação às pessoas atendidas pela Defensoria Pública, diversas unidades, especialmente aquelas menores, a exemplo da unidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, não consta sequer um quadro de apoio técnico de contadoria
ou apoio especializado apto a realizar cálculo, o que decorre da ausência de orçamento público destinado à correta operacionalização do serviço de assessoria jurídica, fecha aspas. Assim declarou a DPU, a Defensoria Pública da União. Ora, de acordo com a Defensoria Pública da União, abre aspas, a única solução possível é a realização do cálculo pelo próprio INSS ou a realização de convênio com essa finalidade, fecha aspas. Ora, além da criação do grupo de debates que contaria com a participação da própria Defensoria Pública, o órgão também solicitou ao STF que determinasse a suspensão dos prazos de prescrição das ações individuais de aposentados, a fim de que fosse evitado o abarrotamento do sistema com o ajuizamento de milhares de processos visando a determinação da realização desses cálculos pelo INSS. A tese formada em julgamento, ela dá a uma parte dos aposentados e pensionistas do INSS o direito de revisar e aumentar seus benefícios, incluindo o direito de receber o pagamento retroativo da diferença de todos os meses passados em que receberam a menos do que deveria receber. A decisão da própria Corte, ela valida para todas as milhares de ações sobre o tema. Isto que encontra-se aberto nos tribunais, por todos os tribunais do país. Em maio, a Advocacia Geral da União, a AGU, ela recorreu da decisão sobre a revisão do vida toda, pedindo que o Supremo esclarecesse alguns pontos. E o órgão quer saber se a tese firmada pode beneficiar aposentados que já tiveram ações negadas. A Advocacia Geral da União também solicitou a suspensão dos processos na Justiça sobre o tema até o fim do julgamento dos recursos apresentados ao STF. Outro ponto de vista que se deve apresentar é um pedido para que o Supremo faça a chamada modulação de efeitos, no qual determina que os efeitos do julgamento sejam de dezembro e tenham efeito só para o futuro. Ou seja, a Advocacia Geral da União quer impedir o recálculo para quem recebeu benefícios previdenciários já extintos, quem já teve o pedido de revisão negado pela Justiça em decisão definitiva, que não cabe mais recurso, e para as situações em que os benefícios pagos obedeçam às normas vigentes antes do julgamento do STF. A agência, ela citou no seu recurso de embargos o impacto nas contas públicas da decisão do STF, favorável à revisão da vida toda, além de um impacto administrativo expressivo, por não ter a autarquia condições de conduzir este recálculo. Se atender à AGU, a Advocacia Geral da União, e optar por algumas modulações de efeito, o STF pode restringir o rol de pessoas que podem pleitear a revisão, ao decidir, por exemplo, que apenas quem já tinha ação ajuizada antes do término do julgamento terá direito ao recálculo. O INSS já havia pedido ao Supremo para suspender o andamento dos processos judiciais sobre o assunto, argumentando, portanto, que não teria possibilidade técnica de recalcular as aposentadorias, isto com base na nova regra. A autarquia estimou que o procedimento deve envolver milhões de benefícios ativos e inativos,
inclusive cita números. Diz a autarquia que é em torno de 51 milhões de benefícios. Ora, segundo especialistas, o pedido de revisão da vida toda só vale a pena para aqueles que tinham salários altos antes de julho de 94, data em que o Plano Real entrou em vigor. Portanto, essa estimativa do INSS não procede. A revisão da vida toda é uma ação de exceção, ou seja, ela vale para quem ganhava mais antes do Plano Real. O normal é receber menos no começo da vida laboral. Por isso, obrigatoriamente, o que deve ser feito é um cálculo para se ver se a revisão trará aí um reajuste relevante. Ora, desde que a decisão foi anunciada pelo STF, empresas têm acionado segurados para vender a tese de que a revisão da vida toda vale para todos. Não é assim. Não funciona desta forma. Procure um especialista para ser orientada. No caso do trabalhador que ganhava menos em 94, que requisitar a revisão da vida toda à justiça, é possível que até a sua remuneração antiga diminua de valor da aposentadoria, chegando até o mínimo. Por isso, se recomenda que os segurados procurem especialistas, advogados, para fazer um cálculo individualizado e evitar percas, porque não funciona conforme estão aí repassando para aposentados e pensionistas, que é possível. Tem muita gente fazendo ligações, mandando cartinha, mensagem, texto, no meio da rua se vê propaganda. Tudo isto deve ser analisado friamente e não caia num golpe deste. O Instituto Brasileiro de Direito da Previdência Social, ele reitera alertas sobre esse assunto. Ele alerta que a revisão deve ser calculada antes de ser distribuída na justiça. Não é aconselhável se entrar com uma ação no escuro. Isso é um alerta do próprio IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ou seja, se a realização de um cálculo, ele pode ser que a revisão não seja vantajosa para você. Tá? O próprio Instituto, ele preparou uma lista de recomendações para que o segurado evite transtornos e possíveis golpes. Portanto, é bom acompanhar esse Instituto e suas orientações. Não passar, orienta-se que não se deve passar por telefone dados pessoais. Deve-se ir pessoalmente ao local, lá, a agência do INSS. Deve-se procurar a idoneidade daqueles profissionais que você está contratando. Deve-se checar se o cálculo com o profissional especializado e conferir os valores a ser revisado. Deve-se verificar quem pode pedir a revisão da vida toda. Porque, segundo o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, além de ter recebido salário mais alto no início da carreira, é preciso que o segurado também tenha se aposentado de acordo com as regras anteriores à reforma da Previdência, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019. Além disso, somente poderão revisar os benefícios aqueles que tiveram o início dos pagamentos, concessões nos últimos 10 anos, em razão do chamado prazo decadencial. Se você se aposentou há 10 anos e um dia já tem direito, já não tem mais direito à revisão. Pensionistas e beneficiários da auxílio-doença também podem ter direito à revisão. Tá? Caso o segurado ganhe uma ação
terá direito a receber os pagamentos atrasados dos 5 anos e poderá ter ainda um aumento no valor do benefício mensal, a depender dos valores de contribuição antes de julho de 94. Tá? Vamos dar uma pausa e continuaremos, certo, a seguir dentro deste tema, ok?